Talvez você tenha essa dúvida: banco digital ou banco físico? Quais são as vantagens e desvantagens e como escolher o que melhor vai se adequar ao seu negócio? Bem, essa é uma dúvida que eu também já tive muita, né? Eu também, quando começou a vir o boom aí dos bancos digitais, eu também tive essa dúvida que era viável para mim, até que ponto o banco digital me ajuda e até que ponto o banco digital não me ajuda e assim eu preciso de um banco físico. Primeiramente, para você definir, de repente você está começando o seu negócio, vai abrir uma conta jurídica, está em dúvida? Se liga nessas dicas que eu vou falar aqui em detalhes para você. Mas antes, já dá um joinha aqui para ajudar o nosso canal e ative as notificações, se inscreva e ative as notificações para você ficar sempre por dentro quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Se você tem um comércio e você vende basicamente cartão e dinheiro, você não tem crediário, não trabalha com boleto para depois, a sua modalidade é somente essas duas, o banco digital vai te atender perfeitamente. Porque você consegue pagar suas contas, você consegue receber dinheiro, consegue movimentar de uma forma simples e prática. Mas se você está começando um negócio e de repente já precisa de empréstimo, né, de um financiamento, aí o banco digital, no primeiro momento, talvez ele não te ajude, porque eles têm outros critérios para concessão de crédito. A concessão de crédito nos bancos digitais, ele vem do seu relacionamento. Então, até para conseguir um cartão de crédito, por exemplo, você precisa ali ter uma boa movimentação, ter um histórico. Não que no banco físico isso não seja necessário, mas o banco físico ele já tem uma estrutura diferente. É um pouco mais fácil de se conseguir um financiamento num banco físico, um cartão de crédito, do que em um banco digital. Então, muito atenta a esses dois passos. O próximo, se você precisa, como eu presto serviços a médio prazo. Os meus clientes me pagam no boleto bancário. Então, eu parcelo no boleto bancário por conta, às vezes, do limite do cartão que eles, às vezes, não têm. Pela praticidade também para o cliente. Só que, se fosse só a questão da emissão de boleto, eu poderia emitir os boletos pelo banco digital. Só que aí vem uma outra etapa, que raramente acontece aqui na empresa, mas eu preciso estar resguardada porque é uma possibilidade. É o caso da inadimplência. Então, se você vende através de boleto bancário, se o cliente não paga, depois de um período você vai negativar, protestar, alguma coisa nesse sentido. Se você tem uma conta em banco digital, você não tem essa possibilidade dentro do banco. E o que você faz, né? Nesse caso, Rosa, tem um cliente, eu tenho a nota fiscal e o cliente não está pagando. Lá tá dizendo, né? Na nota fiscal, normalmente a gente coloca a forma de pagamento, as datas, os valores. E ali você tem, lógico, o controle de tudo através do extrato da conta bancária. Então você precisa demandar tempo. Tempo para quê? Para sair da sua empresa, ir lá no serviço de proteção ao crédito e dar entrada com a nota fiscal e alguns outros documentos que você precisa verificar no serviço de proteção ao crédito da sua cidade. Protestar, a mesma coisa, você precisa ir ao cartório de protesto com os documentos que o cartório da sua cidade vai pedir e assim você vai dar entrada no processo. Só que o que é um grande divisor é a questão de tempo, de praticidade. Às vezes você não tem um local próximo à sua empresa e você às vezes vai demandar muito tempo ou vai precisar delegar isso para um profissional, caso você tenha. E falando de micro e pequenas empresas, muitas vezes nós empreendemos sozinhos. Eu, no meu caso, eu não tenho equipe, eu faço tudo sozinha. Todo o meu processo de gestão, de elaboração é feito só por mim. E talvez você que está me vendo aí do outro lado, viva o mesmo momento. Então o tempo é precioso. Cada minuto
do nosso dia é muito precioso. Então não dá para ficar deixando essas outras atividades tomarem muito nosso tempo. Já com o banco físico, você tem a possibilidade de deixar tudo isso no automático. Ao emitir o boleto, você insere lá com a nota fiscal, tudo bonitinho, que já está acordado pelo cliente, né? Já está bem, se você faz o contrato, ponha isso em contrato, o prazo para negativação, né, do título, caso o cliente não pague, o prazo e tudo mais. E quando você estabelece esse prazo, o banco automaticamente faz a negativação para você. E quando o cliente paga o boleto, também o banco faz a retirada desse título do serviço de proteção ao crédito automaticamente. Então você não tem esse trabalho de monitorar, você vai ter o trabalho da cobrança. Mas isso, independente do banco, você já teria o trabalho de cobrar, né? De tirar um tempo. Mas aí você vai fazer provavelmente pelo WhatsApp, no máximo você vai ligar para o cliente para conversar com ele, para poder negociar e saber qual a melhor forma de se resolver tudo isso. Mas em questão de negativação, só o banco físico, por enquanto, faz isso de forma automática. Banco físico tem taxas. A taxa de uma conta jurídica hoje está em torno de R$ 96. O banco digital não tem taxas fixas no mês. Tem algumas taxas variáveis. Mas se você for pesar algumas coisas, aí você tem que analisar qual é a sua necessidade dentro das que eu falei. Limites de saque, muitas vezes não tem. Hoje em dia é Pix, então a gente não usa mais DocTed, né? Todo mundo utiliza Pix. É muito raro ainda encontrar uma outra empresa que não trabalhe com Pix hoje. Recebimento na máquina de cartão, ambos os bancos fazem. Às vezes o banco físico, às vezes a taxa é até mais alta porque eles têm as máquinas próprias lá, então às vezes não é muito viável para o seu negócio. E o banco digital também recebe as máquinas, só você fazer o cadastro junto à empresa operadora de cartão. Então, falando em taxas, né? Eu tenho hoje os dois bancos, tenho o banco físico já desde que eu comecei a empresa, há uns 2 anos e pouco. Eu fiz abertura primeiro num banco físico justamente porque o que foi determinante naquela época? Ter um título negativável automaticamente. Esse foi, assim, o principal. Porque eu não preciso demandar tempo meu, eu não preciso ir lá, né, no serviço e ter aquela dor de cabeça toda e depois ter que voltar para tirar o nome do cliente do SPC, porque aí o trabalho é nosso, não é do cliente. O protesto é diferente, é o cliente quem vai até o cartório para fazer a retirada, né, do nome do protesto, já com o título pago, a carta de anuência, né, que dá aí a quitação do título protestado. Então, essa parte fica com o cliente, mas a negativação, ela é feita pelo empresário, então você precisa demandar mais tempo. Se você não tiver esse problema, opte pelo banco digital e sempre emita nota dos seus serviços. Por quê? Se você precisar negativar, você só tem a nota fiscal assinada pelo cliente como prova. E se não tiver essa prova, você fica sem resguardo nenhum para negativar o cliente, porque não tem título, não tem nada assinado nem declarado por ele. As taxas do banco digital, que eu já me deparei com algumas, né? Eu li lá os termos e fui acompanhando. Banco digital é saque no banco 24 horas, que é aqueles caixinhas que tem em supermercados, em shoppings, em alguns lugares públicos. Como é um serviço atrelado, assim, sem vínculo com banco nenhum, então ele cobra uma taxa, que é diferente do banco físico, porque já está lá naquela taxa fixa mensal. Então, o banco digital, o banco que eu estou trabalhando, ele cobra R$ 6,50 por saque. E o que isso impacta na estratégia do seu negócio? Se você precisa carregar dinheiro em espécie, já faça se programe
para fazer uma quantidade mínima de saques mensais. 4 no máximo, você vai pagar aí quase R$ 30 por mês de saque, só que o saque ele já debita na hora da tua conta. Então, você tem que ter o valor do saque mais os R$ 6,50, porque é debitado automaticamente. E os boletos de cobrança, que são os famosos boletos de depósito, R$ 3 por boleto pago. Então aí você precisa ver a dimensão, porque claro, tem gente que às vezes não faz Pix, ou tem essa questão aí também de emissão de boleto. Então hoje com o Pix é muito melhor você ofertar essa opção de pagamento para pagamento à vista do que o boleto. O boleto leva aí de 3 a 5 dias para ser creditado na sua conta. O Pix é na hora. Ou a máquina de débito, um dia, 2, dependendo da sua operadora de cartão. Mas falando em pagamentos à vista, é preferível que você peça um Pix, para o cliente fazer um Pix. Claro que vão ter aqueles que preferem os boletos, sempre vão ter, porque preferem documentação, às vezes por orientação do próprio contador. Aí você precisa avaliar. Por exemplo, se o cliente comprar com você em 10 vezes, você vai pagar só de boletos R$ 30 por um cliente. Se você tiver 10 clientes na mesma modalidade, são R$ 300 de taxa que você precisa pagar. Isso eu estou falando de 10 clientes. Se você tiver muito mais, isso vai se multiplicando. Então, talvez, pelo montante, é necessário avaliar se eu pago uma taxa de R$ 96 por mês e consigo emitir os meus boletos com a negativação e o protesto automático conforme eu lançar lá, ou eu assumir o pagamento de cada título compensado, e os não compensados eu ter o trabalho de ir até o serviço de proteção ao crédito para fazer a negativação do título, né, do CNPJ ou do CPF do seu cliente. Aí vale pesar o que você precisa, quais são as necessidades que você tem no seu negócio, quais as necessidades atuais e futuras também, pensando aí no prazo de 6 meses. Então, conforme você vai tendo relacionamento, no caso do banco digital, você vai tendo acesso a outros serviços, como empréstimos, cartões e tudo mais. Já no banco físico, você aí tem algumas outras facilidades, até mesmo porque a conta para a pessoa jurídica ela é mais recente para os bancos digitais. Então, ainda não tem linhas de crédito, não tem esses serviços que a gente tem mais acesso com um banco físico. E aí, comenta comigo se você utiliza banco físico ou banco digital. E compartilhe esse vídeo com outros empreendedores que estão aí na dúvida de que banco devem escolher para poder gerenciar as suas finanças.